Glória a Deus. Graça e paz a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade aqui na Igreja Batista, Primeira Igreja Batista. Quero agradecer pelo pastor Marco, pastor Ismael, pelo pastor Dorival, que tem confiado de estar entregando nesse púlpito aqui, para trazer uma mensagem no coração de vocês. Eu particularmente sinto honrado de estar pisando nesse lugar para entregar a palavra para vocês. Amém? Vamos orar ao Senhor então, para que Ele possa estar envolvendo em nossos corações a cada dia mais. Clama, levanta a voz, abre os teus lábios para o Senhor. Deus, ó Pai, Todo-Poderoso, eterno Deus maravilhoso, que concede, Senhor, que concedeu, Senhor, esse momento agradável, Senhor, esse momento de união, ó Pai, esse momento peculiar, Senhor, que somente a Ti, Senhor, promove, Senhor, colocando no corações dos teus servos, Senhor, para promover uma programação assim, ó Deus, que só o Senhor, ó Pai, que concede a cada coração e cada mente. É parte, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, nesse lugar. Deus, a Tua grandeza inacessível, Senhor, ó Pai. Entregamos, Senhor, os nossos caminhos a cada dia, Senhor, para o Senhor estar podendo, Senhor, envolver em nossos corações, ó Deus, para que possamos, Senhor, ter uma vida de qualidade em Tua presença, uma vida de santidade, Senhor, uma vida de afeto, amor e carinho com as demais pessoas. É por isso que o Senhor nos chamou, ó Pai, para ser a Tua imagem, Senhor, para viver, Senhor, segundo a Tua vontade. Papai querido, que a Tua presença, Senhor, nesse lugar assim, até o término, Senhor, dessa programação, que o Senhor venha revelar, Senhor, a cada um aqui, a Tua vontade, ó Deus. Revela, Senhor, o Teu querer, revela, Senhor, a Tua vontade. Estamos, Senhor, aqui, ó Pai, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos convocou, ó Deus. Papai querido, abre a mente, Senhor, abre o coração, Senhor, para essas vidas que aqui estão, ó Senhor, para entender e compreender a Tua vontade, ó Deus. Para compreender o chamado que tem a cada um de nós. Para que não fujamos, Senhor, ó Pai, da Tua vontade. Agora, Deus, entrega, Senhor, vem com Teu Espírito, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre esse lugar, ó Deus. Trazendo, Senhor, a paz, Senhor, o gozo, a vontade, o domínio próprio, Senhor, a cada um de nós. Que aonde, Senhor, há destruição, o Senhor o constrói, ó Senhor. Aonde há contenda, então o Senhor traz a paz, ó Pai. Aonde não há vida, pois o Senhor traz a vida em abundância, Senhor, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, não é por acaso, Senhor, mas um propósito, a cada dia um propósito o Senhor proporciona sobre nossas vidas, Deus. Estamos aqui para cumprir a Tua vontade, não a nossa vontade. Estamos aqui para fazer o que o Senhor concede, não a nossa vontade, ó Deus. Senhor, que aqui nesse lugar, Senhor, não seja eu, ó, falando a Tua palavra, Senhor, mas sim o Teu Espírito falando por mim, ó Deus.
Nos diminua, Senhor, para que a tua grandeza cresça mais e mais aqui nesse lugar. Podemos sentir, Senhor, de antemão, Senhor, a tua presença aqui, ó Deus. Podemos sentir, Senhor, a tua virtude, Senhor. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, Senhor, tocou em tuas vestes, Senhor. A virtude saiu de ti, Senhor, ó Pai. Sentimos, Senhor, a tua presença. Sentimos, Senhor, a tua glória. Assim, Senhor, como no templo, Senhor, que o Senhor encheu o templo de fumaça, Senhor, que a tua Shekinah, Senhor, ali foi posta a todos os sacerdotes, Senhor. Preenche, Senhor, esse lugar, Senhor, onde que as pessoas possam sentir a tua glória, possam viver a tua glória, possam repousar no teu Espírito Santo, ó Deus. Queremos ver a tua glória a cada dia mais sobre esse lugar. Levanta os teus lábios com o Senhor, Ele diz: clama a mim e eu ouvirei, eu deixarei achado por vós, diz o Senhor do exército. Oh meu Deus, oh meu Deus. Ah, Senhor que vive, está aqui nesse lugar. Honramos, Senhor, damos glórias e louvor a Ti, porque somente o Senhor é Deus, e o Teu nome que está acima de todos os nomes, tanto no céu, como na terra, e como debaixo da terra. Que todos os joelhos se dobrarão, Senhor, ó Pai, ao ouvir a Tua glória, ao ver, Senhor, o Teu querer. Em nome de Jesus, agradecemos a Ti para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Poder então se sentar, né? Até um fato curioso aconteceu hoje. A prova, né? Uma prova que não sei o que aconteceu, meu óculos sumiu. Eu toquei emprestar um do irmão aí. Mas estamos aqui firme. Amém? Então vamos começar um texto das Escrituras Sagradas. Ali no começo do livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 1, versinho 27. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto então: criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Então, aqui vem um tema onde que Deus então perde a sua imagem devido ao pecado. E o subtema que Jesus Cristo na cruz do Calvário restaura sua imagem novamente através do sangue derramado. A sua imagem que nós refletimos hoje. Então, Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou a sua imagem, a semelhança, mas a imagem não é uma imagem de tridimensional, bidimensional, uma imagem intangível, o qual nós pensamos o que era aquela imagem, criamos a nossa imagem, mas Deus, Ele cria a sua imagem num quesito de caráter, num quesito de ser igual a Deus no seu perfil. Ele criou o homem ali para fazer a tua vontade, o mesmo pairava sobre as águas ali com o seu espírito à tarde. Ele tinha o homem, a sua imagem, o seu caráter, ele tinha o homem
que era a semelhança de Deus. Até eu vejo uma passagem quando Saul pecou pela primeira vez contra Deus, que desobedeceu e fez um holocausto adiantado. Então Deus chegou a Samuel e disse: Samuel, Saul pecou contra mim, portanto eu já procurei um homem, achei um homem segundo o meu coração. Eu vejo que Davi não tinha um coração de Deus, literalmente, mas ele tinha um coração segundo o de Deus. Ele tinha um coração que carregava os quesitos do Senhor, o qual ele era amor. Ele tinha a característica de Deus em seu coração. E a imagem que Deus o criou, semelhante à sua imagem. Não é que nós parecemos igual a Deus, não é que nós somos a Deus. Embora em Salmos capítulo 8, versículo 5, ele vai dizer que nós somos um pouco menor que o Senhor. Na tradução, muitas Bíblias falam Elohim. Nós somos igual a Deus, mas não no quesito poder de Deus, mas assim no quesito de ser a igreja de Deus. Inclusive, essa mesma atitude foi perdida com o pecado que entrou sobre a vida de Adão. Então ali vai dizer que quando Satanás tomou conta da vida de Eva e Adão, então a imagem de Deus foi perdida, a imagem de Deus foi por água abaixo, o pecado entrou. Em 2 Coríntios 4,4 ele vai dizer que Satanás é o Deus desse século. Foi colocado Satanás num trono através de um pecado que entrou na humanidade, perdendo a imagem de Deus. Muitos dizem, a biologia, por exemplo, se nós pegar o 3º ano, você vai ver que eles dizem que nós somos a descendência do macaco, nós não somos nenhum símios, nós somos a criação de Deus. Então, uma criação perfeita, mas porém a imagem de Deus, os caráteres de Deus foi destruído. E chegou a um ponto que Deus chegou a destruir o mundo. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 6,6 que Deus queria destruir o mundo em água, então cortou o seu coração com isso. Deus, ele queria destruir o mundo por causa do pecado, mas assim a sua imagem seria destruída junto com ela. Aquela imagem que Deus o criou seria banida da face da terra. Então, no versículo 9 do capítulo 6, ele acha graça aos olhos de Noé, e a Bíblia vai dizer que Noé então andou com Deus, tentando restaurar aquela imagem perdida através do pecado, restaurando a imagem na construção da arca. Então Noé, em sua família entra na arca. Então o plano de Deus segue adiante para restaurar os caráteres do ser humano aqui na terra. Mas de repente estava tudo bem, então a embriaguez do homem, do Noé, acaba sendo caçoado pelo seu filho Acã, e de repente cai tudo abaixo novamente. Foi uma linhagem amaldiçoada pelo próprio pai, então voltou a estaca zero a linhagem do Senhor, voltou a imagem do Senhor novamente a ser destruída. E assim aconteceu, e assim foi anos e anos, tentando construir a imagem com Abraão, e assim caminhando. A vontade de Deus era então que o ser humano teria uma paz sobre toda a terra, e com isso o pecado crescia muito. E o que fazer então para restaurar uma imagem perfeita de Deus? A Bíblia vai dizer que
quando ele procurou um homem segundo o seu coração, ele procurou esse homem para fazer a sua vontade, para viver em amor. Embora Deus tentando restaurar um coração de um ser humano, o qual é duro, ele vai dizer ao profeta: tirarei o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, para que possa o meu nome ser levado, possa a minha imagem ser transmitida sobre essa terra. Ele diz a Abraão: colocarei a tua descendência por 400 anos preso no Egito, preservando ali então aqueles homens, aqueles hebreus ali. De repente o clamor chegou a ele, porque o povo vinha sendo massacrado. E aí a Bíblia vai dizer que em Levítico capítulo 25, Deus criou o dia aceitável do Senhor, que se chama o dia do jubileu. No 50º ano ele dava a liberdade ao povo. Ele entregava a liberdade ao povo quando tinha na família um preso. Chegava nessa data do jubileu, ele fazia que o povo soltasse. Se o povo perdeu uma terra ali, ele deixava então que a terra seria devolvida novamente. Era uma tática do Senhor para que o povo não ponhava opressão um no outro. Mas não era o bastante para que aquele benefício seria uma imagem do Senhor. Então, quando a profecia vem, em Isaías, vamos ler, capítulo 61. Eu vou ler no celular, porque eu aumentei a fonte do celular para enxergar melhor, né? 61, versinho 1. Ele diz assim: o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos oprimidos, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes. Estou na linguagem NVI, às vezes vai dar diferença na linguagem de vocês. Portanto, então a profecia acontece, o dia aceitável do Senhor chega. O dia aceitável do Senhor é programado, aquele que vai levar liberdade, vista aos cegos, o caminhar dos coxos, tirar a opressão do povo. Isaías, nada mais, nada menos, ele está falando de Jesus Cristo. Então, se nós lemos agora então Lucas capítulo 4, do verso 15 ao 18, vai dizer assim, no versinho 16 ao 18, ele vai dizer assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como que era de costume. Levantando-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito:
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperação de vista aos cegos e para a liberdade dos oprimidos. Versículo 19, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, Jesus Cristo, quando Ele se batizou, Ele foi ao templo para ler a passagem de Isaías, o qual nós lemos agora há pouco. E com essa passagem, Ele passou a ser então o precursor da imagem do Senhor. Levantar, restaurar aquela imagem que tinha perdido lá atrás. Ele diz que eu vou levar vista aos cegos. Vou tirar a opressão do povo. Levarei o meu povo à glória, à salvação, com o sangue da redenção. A redenção, quando Adão pecou, Jesus Cristo rendeu então aquele pecado, somos regenerados através do sangue de Cristo, através do perdão que Ele nos forneceu, através das profecias, o qual que se cumpriu naquele dia. Estamos aqui então hoje, porque a profecia se cumpriu, porque o dia aceitável do Senhor chegou. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Colossenses capítulo 2, ele diz assim, ele se encaixa, ele coloca no meio, ele diz assim, nós éramos mortos no pecado, nós andávamos segundo a ira, a potestade desse mundo, nós era entregue. Todos nós andávamos mortos, ele diz. Todos nós era oprimido. Nós andava segundo o cursor desse mundo. Hoje nós não anda segundo o cursor desse mundo, porque o dia aceitável do Senhor chegou em nossas vidas. Então, ele vai dizer, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versinho 9, que vamos ler. Todos estão me entendendo, amém ou não? Versículo 29, Romanos 8, 29. Todos acharam, amém? Pois aquele que de antemão o conheceu, repete comigo assim, pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme o quê? Oh, glória a Deus. Então restaurou a imagem do Senhor. O caráter de Deus então está posto em cada um de nós aqui. Já pensou o cargo que nós carregamos? O caráter de Deus que o pastor Marco é hoje, o caráter de Deus que o pastor Ismael é hoje, é o caráter de Deus. Já pensou, irmão Lázaro? Que privilégio. Nós estávamos mortos na desobediência, de repente somos a imagem, uma imagem o qual Deus concedeu para cada um de nós. Mas essa imagem até tem um preço. Essa imagem não é uma imagem o qual simplesmente somos de Deus. Essa imagem de Deus que nós carregamos, em 1 Coríntios 3,18, ele vai dizer que nós temos que refletir a glória do Senhor. Refletir a glória do Senhor, porque nós temos um compromisso de refletir a glória do Senhor. E se nós não refletimos essa glória do Senhor, então, a imagem de Deus na sua vida, então, está sendo levada abaixo novamente.
derrama o amor, o carinho, o afeto às pessoas que necessitam, porque Jesus, ele diz que levaria paz aos oprimidos. Isso eu e você que temos que fazer hoje. Jesus diz que levaria vista aos cegos, mas Jesus então usa a sua imagem para fazer isso. Jesus diz que os necessitados, é nós que temos que levar de comer, dar de beber, porque nós somos a imagem. Jesus restaurou a imagem para que nós fôssemos a imagem lá fora. Simplesmente nós podemos ver como Tiago disse no capítulo 2, ali ele vai dizer: mostra a tua fé sem obra, que eu vou mostrar a minha fé com obra. Se alguém chegar até convosco, então, você dizer assim, uma pessoa até convosco passando frio, fome, sede, e você vai dizer, bater no ombrinho dele, vai dizer, está tudo bem, Deus é contigo. Ele vai dizer, só de palavras não é imagem de Deus. A palavra não enche barriga de ninguém, não aquece ninguém, mas assim o papel de Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo, então, o façamos com obra, com ação, façamos então a ser igual àquilo que Deus procurou lá atrás, um coração segundo ao meu. Eu creio que eu sou um segundo coração de Deus. Os amados crê também? Então vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Versinho 18. Diz assim: e todos nós que com a face descoberta, completamente a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória, cada vez maior, o qual vem o Senhor, que é Espírito. Somos a imagem ou não somos? Somos Jesus na terra ou não somos? Porque a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, versinho 15, que Jesus é a imagem de Deus invisível. E nós somos a imagem do Jesus invisível. Nós somos, com obras, com ação, com benevolência, com atitude, com amor. Pegar aquela pessoa que está lá totalmente oprimido, porque a Bíblia vai dizer assim, o Paulo diz assim, nós temos que chorar com quem chora e rir com quem ri. Então, se o irmão chora, eu tenho que chorar contigo. Se o irmão está sendo oprimido, eu tenho que chorar contigo, eu tenho que entender. Eu tenho que entender que o que você está passando. Eu não posso rir da situação o qual o irmão está passando. O irmão pecou, então ele já começa a passar por uma tribulação, porque ele pecou, automaticamente ele começa a desanimar, ter o ânimo dobre ali, de não ter a vontade mais. Então, a primeira coisa que já vem é porque o irmão não está vindo para a igreja, porque ele pecou. O irmão, ele pecou, mas ele está sendo oprimido, está sendo massacrado pela culpa. Então nós temos que ir fazer o que temos que fazer, ser a imagem do Senhor. Aquela cruz, quando diz em Isaías 53, ele vai dizer que foi levada como uma ovelha muda ao matadouro.
Ele foi oprimido pelas nossas transgressões. Ele foi chicoteado pelos nossos pecados. Inclusive que essa passagem de Isaías foi um palco lá atrás, lá na frente, pelo Filipe, em Atos capítulo 8, Eunuco, quando estava lendo uma passagem, ele não entendia, então ele chegou a Eunuco, o que está lendo? Estou lendo essa passagem do profeta Isaías, e está entendendo? Não, eu não estou entendendo de quem que ele fala de servo, de quem que ele está falando aqui? Então Filipe colou até a carruagem e disse, é a profecia de Isaías 53, aonde o Salvador foi morto na cruz do Carvalho por mim e por você, para que eu e você seja a imagem do Senhor. A imagem do Senhor lhe chegou e nada mais vai fazer acabar. Ninguém vai arrebatar da minha mão, o Senhor Jesus disse. Passagem de 2 Coríntios capítulo 15, versinho 15, 5:15. 2 Coríntios 5:15, ele vai dizer, e ele morreu por todos, mas para que os que vivem, não vivem mais pecando, os que vivem, não vivem mais para si mesmo, os que vivem, vivem para mim, os que vivem, é meu. Ele diz, os que vivem, vivem para aquele que morreu e ressurgiu de entre os mortos. Quem que vive aqui hoje? Vivemos, e se vivemos, temos que viver para Cristo. No versinho 17 ele vai dizer que nova criatura somos, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez. Fez novo não, tudo se fez à imagem de Deus. No versinho 19 ele diz, Deus está em Cristo consigo mesmo, reconciliando o mundo, não imputando o pecado à humanidade, mas reconciliando a palavra da verdade em nossas vidas. Ele reconciliou a palavra para mim e você, para quê? Para fechar. Ele reconciliou a palavra para que eu e você fôssemos a imagem do Senhor. Uma imagem que, se ofuscar o prazer do Senhor, então, não vai ter sobre aquele que não vai transmitir a imagem do Senhor. Porque ele diz, em Hebreus 6, se aquele que torna desobediente, é como que coloca Jesus Cristo na cruz novamente, e com esse é impossível a reconciliação, porque ele não deixa ser moldado, ele não quer ser a imagem do Senhor, então é impossível reconciliar com esses. E aonde que fica o caráter de Deus em nossas vidas? Aonde que fica o compromisso em nossas vidas? Não pode ficar perdido, amados. Não pode ficar perdido. Chorar com quem chora, fazer o bem a quem necessita, libertar os cativos. Fazemos isso então? Fazer bem, diz o Senhor. A passagem que é colocada em Apocalipse, algumas igrejas, que ele diz, e o Espírito diz ao Senhor, que o Espírito diz ao anjo da igreja, não ter a ganância de Balaão,
Outra, não ter espírito de Jezabel. Outra, não ter a desobediência de Coré. E outra, que bate e não abre a porta para o Senhor. Esses são os quesitos que o Senhor deixou para as igrejas, então, Filadélfia, Esmina, Laodiceia, elas tinham alguns quesitos que não estavam encaixando ali com o que o Senhor quis, ou o que o Senhor queria. Que igreja que nós estamos hoje? Nós estamos na igreja de Balaão, nós estamos na igreja de Jezabel, nós estamos na igreja de porta fechada para o Senhor, nós estamos na igreja de rebeldia de Coré? Não estamos. Somos a imagem do Senhor, sim, Senhor. Somos, para que nós podemos fazer o bem a todos, praticar o bem a todos, viver em comunhão, como diz em Gálatas 6:10, que é bom, amados, que nós permanece em comunhão, que nós façamos visita, mas principalmente para a família da fé. Quem é minha família na fé hoje aqui? Todos vocês. Minha família na fé. É isso. É isso que Deus quer de nós. Praticar a justiça acima de tudo. Porque, lembra da passagem de Mateus 6? Amar o Senhor de toda a tua força, de toda a tua vontade, praticar a justiça e as demais coisas. Sabe por que praticar a justiça? Você acha que eu dizer assim, que o Senhor é comigo? Você acha eu dizer que eu amo o Senhor? Você acha que eu dizer que o Senhor vai acrescentar as coisas na minha vida se eu pratico a injustiça? É como que se eu fosse um ladrão e viesse para a igreja de domingo. Como que o Senhor vai fazer as coisas na minha vida? É imparcial essas coisas com Jesus. O apóstolo Paulo diz que ele sofreu dor de parto até Cristo seja formado em vós. Ele diz lá em Gálatas. Porque ele lidava com o povo que o povo não queria ser a imagem do Senhor, e o povo já tinha sido chamado para o Senhor, e ele sofria dor de parto, pastor. Já pensou, pastor? O senhor lá na igreja em Boracéia, lutando, trabalhando, dando o maior suor em oração, e lutando com as forças malignas, mas o Senhor não vê a igreja de Boracéia com interesse. O Senhor vê a igreja de Boracéia, então, no erro, no pecado. Parece que tudo que o Senhor fala, joga tudo fora. Então começa aquela dor no coração. Mas será? Eu não aguento mais a opressão, pastor Dorival. Não aguento mais, porque eu estou sentindo dor de parto, mas esse povo não se converte. Cristo não está sendo formado sobre essas pessoas. Então o peso do pastor começa a vir. O apóstolo Paulo sentiu dor de parto. Imagine quem está na frente, então, de um trabalho que abandonou tudo para que
fosse pregar o evangelho e de repente o povo não quer saber o que foi derramado, o povo não quer saber da imagem do Senhor, ele quer destruir a imagem do Senhor. E nós somos a imagem, o espelho da glória do Senhor. Para que todos nós que andávamos mortos, hoje estamos com vida, e vida em abundância. Estavam mortos, passamos para a vida. E assim, eu agradeço Jesus Cristo por ter me restaurado mais uma vez. E mais uma vez eu quero ser restaurado, e mais uma vez. Porque eu não quero apagar a imagem que Deus criou em mim. Em nome de Jesus. Amém? Quero chamar o pastor Marcos. Que dê umas palmas para o Senhor Jesus Cristo.